Então vamos para o último clube, que é o clube que costuma ter menos mudanças, que as questões são mais pontuais, tá? Thiago Minhoca, 4 nomes anunciados, 4 nomes confirmados, tá? 2 estrangeiros. A gente até já trouxe um pouquinho aqui do Fortaleza, quando a gente estava analisando o Bahia, a gente citou o Paul Fernandes, né, como exemplo de um jogador com de um patamar acima. Até a gente até debateu dentro do programa questionamentos. Tem 33 anos, não fez uma grande temporada, mas é um cara que chega capitão do Boca e parte importante aí da história recente. Trouxe o Borreto voltando para o Brasil, né? Colombiano. Diogo Barbosa para a lateral esquerda. E quando a gente chegar no campo, a gente vai ver um número muito grande de laterais esquerdos do Vitória, o que imagina que alguém deve acabar sobrando. E traz mais um goleiro, achei um bom resgate, inclusive, o resgate de Breno, mas claro que não vem para ser titular. O Fortaleza tem um goleiro de altíssimo nível, mas imagino que a situação de Santos deve acabar sendo a situação do clube colocá-lo no mercado. Tá? Das saídas, a mais relevante, a gente já debateu até um pouco, é a de Hércules, né, vendido por um valor até abaixo do que se esperava para o Fluminense. Né? E além disso, o Sebadios, né, machuca, está acertando seu empréstimo para o Vélez, e Cousins, que estava no Vitória, mas não tinha o padrão necessário, né, para atuar ali no. Estava no Fortaleza, não tinha o necessário para atuar, que eu acho que cabe muito bem dessa ida para o Vila Nova. São chegadas pontuais, saídas pontuais, e é assim que a engrenagem vem sendo tocada já há algum tempo, né, Minhoca? Fred, o Fortaleza já tem um bom tempo que ele trabalha com contratos longos com seus atletas. Muito embora, se você olha o time de 21, né, que foi o primeiro ano do Vojvoda, já teve muitas mudanças de lá para cá. Acho que o Tite e o Tinga talvez sejam jogadores mais longevos nesse período. Boa parte já saiu, só que eu costumo falar que parte da torcida do Fortaleza é muito presa à metade do ano de 2022. Porque naquela metade do ano, o Fortaleza estava na lanterna do campeonato, foram, acho que 9 aquisições, e daquelas 9, praticamente 7 deram certo, assim, sabe? Meu amigo, é muito difícil acontecer aquilo ali, entendeu? E aí o torcedor, ele acaba sempre imaginando que tem que chegar a um patamar alto. E é isso para ter noção, né? Assim, a gente viu aqui torcedores reclamando do esporte, do Bahia, né? Vitória aí com alguns nomes e tal. É natural que isso aconteça para todos os clubes, assim. É muito difícil imaginar. O Cruzeiro talvez hoje seja o clube do Brasil com mais expectativa. Mas é pegando ali um Gabigol, já vindo de algumas temporadas ruins, um Dudu, que já não é mais o mesmo e tal. Então, eu acho que no caso do Fortaleza, ele tem, para essa janela, eu acho que vão ser poucas aquisições, mas poderá até aumentar a depender do contexto de negociações. A gente estava citando aqui no caso do esporte interessado no Zé Wellison. Se isso acontece, vai precisar fazer mais um movimento. Aliás, já trazendo uma informação, o Fortaleza vai trazer mais um volante. No caso, não vai ficar só preso no Paul Fernandes, que teoricamente, aí, com a saída do Hércules, ele assume essa posição, mas o Fortaleza vai trazer mais um volante. Essa também é a informação lá do Afonso Ribeiro, que falou até essa semana que eu estava lá na rádio. Claro, tem ainda a questão do atacante, né? Porque também tem a questão do Kaiser ser negociado e tal. Então, assim, o mercado do Fortaleza, ele é pontual, mas é um mercado que, ao mesmo tempo, vai depender muito também se alguns nomes vão sair. Como você bem falou, o Machuca é o nome mais próximo, né, de ser anunciado, está sendo muito disputado lá no futebol argentino, e o Vélez deve ser o provável destino.
mas o Fortaleza já tem uma quantidade que eu considero razoável. Eu acho que o único setor onde o Fortaleza está sendo um pouco displicente é na zaga. Eu acho que para uma equipe que tomou tantos gols fora de casa como o Fortaleza tomou, e eu cheguei a citar isso aqui na análise do Fortaleza, né, quando a gente foi falar naquela lista que o Cauê trouxe, Fortaleza quase fechou com o Barbosa na temporada passada, que seria uma grande aquisição. Terminou em alta no Botafogo. E aí chegamos a anunciar no mercado. A gente debateu o Barbosa a gente fazia o mercado todo dia em janeiro, a gente debateu o Barbosa. Isso, praticamente ele estava acertado, aí o Botafogo foi lá, ofereceu um valor maior e saiu. Então, passar um ano e o Fortaleza, nesse momento, o nome especulado é do Davi Luiz, principalmente pelo patamar salarial do Davi Luiz, pela idade do Davi Luiz e até pelo futebol. E aí a questão particular, eu nunca gostei muito do futebol do Davi Luiz. Até 2014 eu acreditei por um momento. Mas eu acho que Fortaleza deveria ter feito um movimento de mercado de um zagueiro mais jovem assim, sabe? Podia ser um zagueiro mais cascudo, mas não na casa dos 37 anos. Não no patamar salarial do Davi Luiz, a não ser que fosse um patamar salarial de realmente um zagueiro que já vinha jogando e jogando bem, entendeu? Por exemplo, se fosse o Thiago Silva hoje. Essa especulação, Minhoca, veio de dentro para fora. Eu achei ela muito de fora para dentro. Aí no Ceará, de fato, se confirmou dentro do clube Davi Luiz, que havia ele é muito, Davi Luiz, ele é muito amigo do Marcelo Paes. E ele tem por hábito sempre passar o final do ano em Fortaleza. E aí, semanas atrás, foi bater um rachão lá no PC. Aí juntaram uma coisa com a outra. Richarlison, atacante que hoje está no Tottenham, também esteve ano passado por aqui. O pessoal também deu uma brincada e tal. Mas como o Davi Luiz, quando saiu o anúncio do Flamengo dizendo, ó, não vai ter renovação... Porque se a lógica for essa, meu irmão, assim, só de Richarlison, a de Davi faz sentido. Rodrigo tava no resort aí, o dia desse aí. Exato. Mas assim, como teve a não continuidade dele no Flamengo, começaram a associar, né? Tipo, ó, o homem tá disponível, o Fortaleza vai precisar de zagueiro, e aí nessa necessidade, né, já se especula. Mas não é só o Fortaleza que está interessado, o Corinthians também está interessado, que até o clube do coração do Davi Luiz, e também o próprio Vasco também se mostrou interessado. Mas eu acho que na defesa, ali na zaga, o Fortaleza precisa trazer um titular. E aí, digamos, o nome do Davi Luiz é um nome pesado, só que é um nome pesado já com uma certa idade. Eu confesso que nos últimos anos... As pernas assim, também, né, Minhoca? Não é só o nome que tá pesado. Até 2022, eu até achei uma boa temporada dele, ali com o Dorival, quando o time foi campeão e tal. Mas desde do ano retrasado, 2023 e o ano passado, eu sinceramente eu não pagaria nem 70% do valor que o Davi Luiz estava recebendo no Flamengo. Eu nem sei quanto é, mas deve ser um salário muito caro. Então eu não faria esse movimento de mercado. Eu apostaria no zagueiro na casa dos 30 anos, mais estabelecido, ou um zagueiro considerado muito promissor. Fortaleza, até a gente lá naquela lista, quando o Cauê trouxe a lista, eu cheguei a falar do Luizão, né, o jogador que surgiu no São Paulo, o jogador mais jovem. Mas eu acho que esse é um setor de Fortaleza deveria dar uma prioridade. Esse caso do Dylan, por exemplo, que foi anunciado ontem, pegou muita gente surpresa, que ninguém imaginava. Eu tenho uma certa dúvida também. Eu confesso que eu tenho uma certa dúvida, porque ele demorou para se encontrar no Atlético Mineiro, e quando ele passou a se encontrar, já foi ali no último ano praticamente, o Atlético Mineiro o negociou para os Estados Unidos. Aí teve uma lesão seríssima, aliás, ele tem um histórico de muitas lesões, e eu não sei bem se ele tira a posição aí de Breno e Moisés na minha avaliação. A não ser que ele queira ir lá para o outro lado, para ali estar brigando com o Marinho, ali, com o Kevin, com o Pikachu, para ver se consegue se estabelecer. Mas por ser jovem e estava sem contrato, e ele estava sendo oferecido, ele foi oferecido para o Vasco, vários clubes brasileiros, ele estava sendo oferecido, e aí o Fortaleza fez um contrato até 2028. Então é um jogador que eu não tenho muita expectativa, não. Minha expectativa até baixa com ele, mas por ser um jogador jovem, já foi da seleção colombiana, eu acho que ele está tentando retomar de novo ali o bom futebol que ele já chegou a apresentar, mas não é tão goleador. Os números dele ali como marcador de gol é bem baixo. Tu não acha, pelo menos eu fiquei com essa percepção, como se fosse eu vou perder Machuca, ganhando dinheiro, e vou trazer um cara para ser como se fosse na fila
só que ainda jovem, que quem sabe eu consiga recuperar. Eu também não gosto do Borreiro, não. Acho que é um cara que se montou super bem no Atlético Mineiro, com algumas coisas, sobretudo habilidade, mas que não conseguiu se firmar. O Sport quis muito trazer ele na época do Atlético Mineiro, não conseguiu. É aquele cara muito que enfeita a jogada e pouca objetividade, ao meu ver. Mas eu fiquei achando que era nesse movimento. Ó, já eu acho que também Machuca é tá muito indo por aí. embora... Lembra muito o caso lá do Ceará com o Matheus Araújo, assim. O jogador que estava livre, não tinha clube nenhum, e aí jogador jovem, eu acho que esse é o movimento. Mas eu acho que estou falando esportivamente. Enfim, ele vai ter que jogar muita bola aí para tentar quebrar essa lógica, ou os outros jogadores aí estarem jogando mal a ponto dele ganhar, talvez, aí uma possibilidade para brigar por titularidade. Queira ou não, o nome do Paul Fernandes é o nome mais importante, e é curioso porque, assim, toda torcida reclama, né? Curiosamente, o torcedor do Fortaleza não ficou tão animado, assim, no dia primeiro, quando tem a informação. Porque como isso já se arrasta desde agosto, é como se ele já tivesse... Foi tipo o caso lá do Gustavo Maia, né, do esporte. O cara já tá fechado desde agosto. E não tava, né? Assim, tava fechado ali, acho que por volta ali de setembro e tal, outubro, o Fortaleza já deve ter fechado com ele. E aí, eu até cheguei a citar isso em lives com canais de torcida do Fortaleza que eu participei. Eu falei, torcedor do Fortaleza que tá querendo mais, já coloque na cabeça que talvez o Paul Fernandes possa ser o teto mesmo, assim, o principal nome das contratações vai ser o Paul Fernandes. Porque, quer ou não, meio que se habituou nessa coisa de ter o anúncio surpresa, sabe? Aquela contratação de fato, assim como foi na época o Silvio Romero, né, que estava para fechar com o Ceará e quando foi ver estava fechando com o Fortaleza. Então, eu acho que isso não vai acontecer. O Fortaleza já não faz mais esse perfil. Até surpreende, como é o caso do Borreiro, por exemplo, que foi inesperado, mas não acho que vai ser um nome de grande impacto, né? Eu acho que se for acontecer, é Davi Luiz, se for acontecer, vai ser os nomes que já estão sondados. Agora, na lateral esquerda, que é isso que você estava citando, Fred, aí é que fica a grande dúvida. Era eu que te perguntar, qual é a hierarquia atual aí dessa lateral esquerda? Então, terminou a temporada, nem Pacheco nem Felipe Jonathan jogando. Porque Mancuso estava jogando de foi ala pra lá, esquerda. né? Foi lá pro lado Tanto que esquerdo. essa setinha que tá aí, essas duas setinhas lá do Mancuso é sobre isso, né? Ele é lateral Isso, que direito, fica a mas dúvida. tá aí à Hoje, pelo disposição. menos a sensação que eu tenho, Fred, é que o Pacheco seja o mais provável. Eu gosto mais do Pacheco do que Felipe Jonathan. O Pacheco, para mim, é mais regular. Mas aí eu acho que pesa um pouco a idade. Talvez, por Felipe Jonathan ser mais jovem, possa ter essa possibilidade dele acabar ficando. Mas um ou outro vai sair. Dizem até, alguns até citam que os dois podem sair, mas eu acho difícil que isso vá acontecer, porque o Fortaleza teria que ir atrás de mais um lateral. Mas no sistema defensivo, e é só olhar, nessa lista aí que você colocou, desses 4, na prática, hoje o Fortaleza só tem 2 jogadores, de zagueiros mesmo, que é o Brits e é o Cardona. Porque o Tite, o Vojvoda já soltou que vai ter a renovação automática, mas terminou mal a temporada, mas gostando ou não o torcedor, ele começa a temporada. E o Kusevich ainda não está fechado, né? Porque até dia 31 de dezembro, o Fortaleza tinha a prioridade dessa compra. Já passou esse prazo. E aí estão discutindo muito de que o Kusevich tem um patamar salarial muito alto, está pedindo alto, e isso pode dificultar. Então, assim, embora, enfim, teve uma informação até do Renato Manso lá do Futebolês que mencionou que o Kusevich está bem próximo e está a questão de detalhes de fechar esse acordo, que o Kusevich tem até o interesse de ficar. Mas, enquanto isso, eu acho que o Fortaleza deveria ter dado, assim, ainda acho que vai vir um zagueiro. Caso saia o Kusevich, por exemplo, aí eu acho que vai precisar de 2 zagueiros, mas é o setor onde eu mais tenho dúvidas para o Fortaleza para a temporada 2025. Se não chegar um zagueiro, se for um zagueiro só para complementar elenco, eu, sinceramente, não sei bem se vai ser melhor. E se for um zagueiro como o Davi Luiz, por exemplo, eu não sei se vai valer tanto investimento para um zagueiro que, vez ou outra, comete seus erros, já está lento, sempre viveu muito do físico, né? Nunca foi um zagueiro extremamente técnico. Por isso que eu citei o caso do Thiago Silva, que é um zagueiro mais técnico, embora também a idade já tenha chegado para ele. E de resto, aí, Fred, eu acho que ali no centroavante. Porque o Kaiser
já teve muita especulação, ali acho que foi do Muita Santos, especulação, muito impressionante. do Todo Fluminense. dia aparece especulação de Kaiser. do Kaiser, e o Fortaleza colocou ali um piso, né, de 12 milhões, não sei se vai conseguir realmente vender, mas a ideia do Fortaleza é, se ninguém quer pagar pelo Kaiser, a gente vai ficar com o Kaiser, porque na ideia do Fortaleza é ter esses 2 centroavantes e trazer mais um, né, a depender desse contexto, não sei, até acho que não precisa ser um 9-9-9, pode ser um jogador que possa jogar também como 9, mas para ser ali tipo um segundo atacante. E aí pode ter bem, ainda tem uma. É bom lembrar, né? Que se o Kusevich for confirmado, Fred, o Fortaleza já vai ter 10 estrangeiros. Lembrando que o limite é 9 Isso. de relacionados para um jogo. E aí isso pode gerar uma possível venda, sei lá, do Kevin, né? Enfim, um jogador muito valorizado. Pochettino, que já foi sondado pelo Bahia, mas isso já esfriou. Então, essa quantidade também de estrangeiros acaba também limitando e até mesmo no mercado do Fortaleza, já que chegou agora o Dylan Borrero, agora tem que buscar jogador brasileiro, né? Já está teoricamente, com 10. Então, aí, para montar um time, você tem que começar a trazer jogadores brasileiros. E, pelo que se especula, que o Fortaleza está buscando fora do país, não jogadores aqui que estão atuando no Brasil. Ô, Minhoca, Deixa eu fazer algumas vi uma perguntas. especulação um dia desses. Deixa eu fazer só essa, Fred, que é desse ponto do Pode 9. fazer. Tinha uma especulação de uma troca com o Atlético Paranaense entre Santos e Mastriani. É verdade essa história? Rolou alguma coisa assim? Mas eu acho que era by groups. Não acho que era a Vera, não. Mas assim, o Mastriani realmente já teve ali, pelo menos, uma especulação. Seria O Santos, o melhor dos Meu mundos, né, para o amigo. Fortaleza. Petraglia não sei. com mais CX. Eu acho que, obviamente, ainda envolveria um dinheiro aí, né, no meio, porque também não acho que seria a troca um pelo outro, né? Mas eu não sei também porque tem a questão do Léo Link, né, lá no Atlético Paranaense. Tá para ir pro Aí Botafogo, eu acho, né? porque se de fato o Botafogo tirar, pode ser. Eu acho que o Santos realmente ali ele não conseguiu se adaptar, assim, ficou incomodado realmente pela reserva. Não atua, nem era mais listado, assim, eu acho que, não sei, deve ter tido alguma desavença interna lá, a ponto dele nem mais viajar, nem mais estar relacionado. E, queira ou não, acho que o Fortaleza vai ter que, enfim, negociar o Santos aí. Tem clubes interessados em goleiros, né? Então, uma alternativa aí vai, embora seja talvez um patamar salarial bem alto e também custo aí de uma possível venda também alto. Não sei se o Fortaleza vai conseguir vender. A chegada do Breno já é visando o futuro, né? Porque é um jogador mais jovem, participou das Olimpíadas e tal, foi reserva, curiosamente, do Santos, quando o Brasil ganhou a segunda medalha de ouro no futebol. E vem olhando nessa perspectiva mais alta. E não sei se o Fortaleza vai, caso o Santos saia, vai em busca de mais um goleiro ou vai integrar o Magrão, que veio também do ano passado, que surgiu da base do Fortaleza, como o terceiro goleiro, mas acredito, Fred, que na ideia aí dessas contratações, se conseguir realmente o Mastriani, o que o Arthur perguntou, acho um excelente nome, assim, ter Lucero e Mastriani, Seria absurdo. eleva bem aí, comparado ao que o Kaiser, que eu acho que até fez um bom ano. Ainda mais se for nessas condições, tirando um problema do Fortaleza, né? Porque Santos, queira ou não, hoje só é mais um estrangeiro, né? Pode ser. Só é mais um estrangeiro. Tem isso. É outro estrangeiro. Tem que tentar matar. Pode ser solução. Santos até pode ser solução para vários clubes, mas hoje para o Fortaleza é um problema. Mas tenho Santos duas perguntas. É uma solução pesada, viu, Fred? É uma solução para desovar Santos. É pau, viu? Por isso que eu falei que é um problema para o Fortaleza. Eu tenho duas perguntas para o Fortaleza. Desculpa, duas perguntas para a Minhoca sobre Fortaleza e depois duas perguntas que esse debate levantaram em relação a esse elenco do Fortaleza, até pensando no mercado e em outros clubes. Tá? A primeira é sobre Tinga, Minhoca. Segue. Porque, veja só, o Mancuso foi jogar de lateral esquerdo. Várias vezes, um dos zagueiros acabou ocupando a direita. O Brits. Qual a visão atual sobre Tinga, né? Na minha concepção, é um líder absoluto. É um líder absoluto, né? É o capitão da equipe, né? Tem uma hierarquia. Sempre quando o Tinga tá em campo, ele é o capitão. Aí depois o Tite, depois ali o Pikachu, já foi o Lucero e tudo mais.
Mas eu entendo certa parte da torcida criticar o Tinga, certo? Tinga sempre foi um jogador limitado. Sempre foi um jogador limitado. Nunca foi um jogador excepcional na palavra. Mas se você olha o Tinga na versão, na era Vojvoda, é um dos jogadores mais importantes do Fortaleza. E é, na minha avaliação da história recente, o maior ídolo, sabe assim, que tem. Eu não acho que ele terminou extremamente mal. Eu não acho que ele terminou a temporada cometendo tipo, caramba, por exemplo, o Tite, na minha avaliação, teve mais essa visão. O último jogo do Tite contra o Internacional, que o Fortaleza ganhou até por 3-0, o Tite estava pisando na bola, assim, sabe assim? Já não tinha mais condições de acompanhar a jogada. É, de fato, um jogador que eu acho que já não teria... É porque tem uma questão de gatilhos contratuais ali para fazer essa renovação do Tite. O Tinga, não. O Tinga já tem muitas participações. Não fez gol até no jogo contra o Internacional, por exemplo. Então, eu acho que ele tem essa utilidade. Mas comete seus erros. Então, eu acho que para compor o elenco, e pela liderança do Tinga, eu manteria ali pelo lado direito. Eu acho... Porque, assim, houve uma certa... Essa especulação foi muito inacreditável, aliás. Do Advíncula, também do Boca Juniors, né? Porque, curiosamente, a imprensa daqui começou a falar que a imprensa argentina estava falando. Só que foi no Olé, né? No Olé dizia que foi a imprensa brasileira. Eu falei, pronto, agora virou um circo que ninguém sabe de onde surgiu. Alguém criou fake, meu velho. É o clássico Luca Toni, porra. Chega daqui, vai para lá, volta para cá como notícia. Exatamente. E o Advíncula, obviamente, né? Assim, ele quer ficar, até porque o Boca vai jogar o Mundial e tudo mais. E eu também não acho que seria um bom movimento de mercado do Fortaleza, assim. Se você olha os números do time comparado ao do Advíncula, é aquela coisa, é porque o cara olha pro cara que habla e aí o cara já acha que o cara já é melhor, né? Eu acho assim, o Tinga tem muito mais peso pro elenco do Fortaleza, para a história do Fortaleza, do que o Advíncula, com todo respeito, né? Assim, sei lá, cara, tem horas que eu olho pro Advíncula, assim, ele é um lateral forte, alto, e o pessoal se deslumbra com isso. Nem acho um lateral, aliás, era para mim um dos piores jogadores do Boca Juniors na temporada passada. A Advíncula estava no lugar certo quando jogava na Ponte Preta, pô, na B para A aqui do Brasil, pô. Não existe Advíncula no Boca Juniors, não, pô. É surreal. Eu acho... Fazendo gol na final da Libertadores. Fez gol na Libertadores, isso. Mas... na final. Ele empatou o jogo do Maracanã. Que leva a prorrogação. Mas eu acho ele meio... Meiotinho. Abanadozinho. E ele já tá com a idade que 30 e tralalá, né? Tem horas que eu acho que, assim, essa linha de defesa tá bem alta pro Fortaleza, sabe? O Tite já tem uma idade bem avançada, Brits também já tem 30 mais. Eu só pensava nisso quando você falou em Davi Luiz. Né? Aí se botar Advíncula, Davi Luiz, eu falei, meu amigo, aí a turma vai... Porque já trouxeram o Diogo Barbosa, que não é um lateral jovem. Isso. Já foi um movimento que... É mais de 30 também, Diogo Barbosa. Paul Fernandes não é jovem também. Paul Fernandes é mais de 30. Paul Fernandes tem 33. É por isso que eu acho que tem que trazer ali um cara com uns 29, sabe? Ali uns 28. Assim, eu tô falando para ter um fôlego, né? A mais, né? Porque o Fortaleza é a equipe que mais roda no Brasil, né? Assim, eu traria jovem mesmo, ó. Eu traria um cara de 23. Eu ia mais... Fizeram o levantamento de mais jogos, né? O Botafogo foi o que mais jogou. O Botafogo teve 2 jogos a mais com a viagem para o Catar. E o Fortaleza ainda ficou na frente em termos de quilometragem, porque... não tem nem o que comparar, né? Roda muito mais. Mas como Fortaleza vai dar tiros a menos, que é a maioria dos que a gente viu do Nordeste aí, acho que o Fortaleza tem que ser, gastar aí um centroavantezinho, um zagueiro mais jovem, até de potencial de revenda, pô. Tem a copinha, né? É bom lembrar que, assim, ano passado, Kevin e Cauã na copinha acabaram sendo puxados aí para o profissional, e o Kevin não atua, valorizou, foi para a seleção da Venezuela e tudo mais, convocado. O Cauã está na seleção sub-20, vai começar essa temporada lá com a seleção sub-20 no Sul-Americano. Cauã, esse foi meu cala-boca Anderson, quando o Anderson disse que nenhum jogador daquela Copa São Paulo jogava no time profissional, e Cauã era titular do Goiás já. 1 milhão, acho que o Fortaleza pagou, se não me engano, para tirar ele do Goiás. Acho que foi jogador. Nessa casa aí. A segunda pergunta, Mioca, que é justamente relacionada ao setor de Cauã, em que há
número elevado de volantes e você disse que ainda tem a chance de chegar o 7º volante. Sim. Qual é a hierarquia? Eu sei que no Fortaleza é muito difícil traçar hierarquias. Mas você consegue ver uma hierarquia desses 6 que aí estão? Tem a dos 5, né? Paul chegou agora. Eu diria que, vamos lá, terminou com Rossetto e Hércules. Basicamente, sai Hércules e entra Paul Fernandes. Na lógica dos dois considerados titulares para início. E aí eu acho que na ideia ali, Sacha e Zé Wellison seriam os imediatos, porque o Cauã, o Vojvoda utilizou muito no começo da temporada passada, depois realmente não chegou a utilizar, e muitas vezes quando você tinha que fechar ali 23 para viajar, o Cauã só viajava quando tinha lesão, suspensão e tudo mais. Pedro Augusto já teve um momento mais positivo, né? Mas ele teve uma lesão na reta final, acabou perdendo espaço, é um jogador que acabou ficando há muito contragosto do torcedor, mas há muito mesmo, e todo mundo sabe o motivo, né? Mas fez boas partidas esse ano. Fez, esse ano não, ano passado, né? Tem uma 5 aqui na ilha para ele, Fred. Sim. Tem uma 5 aqui para ele. Eu acho que é um jogador que, em alguns contextos de outros clubes, conseguiria acrescentar. No Fortaleza, sempre vai estar carregado esse peso dele, pelo pênalti perdido e tudo mais. Então, como ele não é um jogador de extrema qualidade, esse ok dele nunca vai ser suficiente. Então, ele vai precisar sempre fazer muitas atuações boas para tentar compensar e ser determinante, né, para um determinado jogo. Eu acho ele melhor do que Ronald, que se falou aqui. Quando a gente tá falando do Vitória, eu já me peguei pensando algumas vezes aqui como conviver com um jogador, porque ver de fora é foda nisso aí. Como conviver com um jogador que é um pênalti desperdiçado, detalhe, como Silvio Romero perdeu o pênalti, assim, 3 jogadores do Fortaleza também. Brits perdeu, 3 jogadores do Fortaleza perderam o pênalti naquela. Agora ele teve a do título. Mas tipo, o centroavante perdeu, ele era o centroavante do time. Então, como conviver com um jogador que perdeu o pênalti do título mais importante do clube, um dos maiores da região, assim. E, na verdade, eu nunca vi um paralelo assim, sabe? Assim, o cara falhou num jogo, falhou num clássico, numa final, mas nada parecido com aquilo. Eu estou dizendo isso porque, assim, como é o torcedor do Fortaleza... Veja, e o Mioca falou, Pedro Augusto tem as atuações ok, que em muitos... A gente viu do Náutico com aquele lateral esquerdo, né? Que eu esqueci o nome. Mas não durou. Ademar. Saiu imediatamente, né? Saiu imediatamente. Pô. Mas não, o exemplo. O Romero também saiu rápido, né? Ele perde o pênalti ali e no outro ano ele não estava no Fortaleza, no caso, esse ano. O Silvio Romero, por exemplo. Não, mas eu não estava nem falando assim. O Fred. Mas não ficou para ele a carga ficou toda para. Por exemplo, Brits perdeu e Brits tem muita moral com o torcedor do Fortaleza. Exatamente. Veja, o que Fred falou, eu estava dizendo do de Ademar, não era o paralelo de quem chegou mais perto. Talvez pode ter sido Ademar, mas o paralelo que eu estava buscando era alguém justamente que continuou, sabe, assim, alguém que falhou e continuou, e eu nunca vi algo parecido, então assim, é muito difícil avaliar. Mas aí é mérito de Vojvoda. Não, Fred, mas deixa eu só raciocinar assim, é muito difícil avaliar sobre o papel, como o torcedor do Fortaleza enxerga Pedro Augusto, porque você fala assim, queria do Sport, o cara o cara que preenche espaços ali, que desempenha funções, um cara interessante, pé de chumbo, no sentido de marcador, e bate, aí Mioca fala, bate um pouquinho também, e Mioca fala, tem atuações ok, que em outros clubes poderiam ser de ok para cima, e que para o Fortaleza só ser ok não basta pela carga que ele tem. Por exemplo, o que ele é ok para o Fortaleza, para o torcedor do Fortaleza, para Vojvoda, por exemplo, é mais do que suficiente para mantê-lo. Que Vojvoda poderia não querer o cara, mas Vojvoda porque é o cara justamente porque esse ok que vocês acham, para mim é ótimo, na verdade. O cara desempenha a função que outros não desempenham. Mas parece ser um jogador que não desce para o torcedor do Fortaleza. E eu cheguei assim a uma conclusão de que eu não consigo dizer que o torcedor do Fortaleza está errado, sabe? Porque eu já fiquei pensando muitas vezes quem seria mais perto disso. Você está lembrando sempre do cara que perdeu o pênalti mais importante, né, da história do seu clube. Aí, queira ou não, isso... O ruim é ser crucificado. Porque, por exemplo, na Copa de 50, o maior caso do Brasil. Já Barbosa devia na Jesus Copa do Mundo Cristo, 50. Barbosa
Barbosa da Copa do Mundo de 50. E no fim das contas, o cara era um dos principais jogadores do time que foi à final e leva 2 gols no time que jogava pelo empate e que não soube reagir. Aí o cara ficou com toda a carga. Nesse caso de Pedro Augusto, que ele ficou com toda a carga, assim, o Fortaleza fez uma partida muito boa naquele dia contra a LDU. Assim, e a LDU ganhou o campeonato, meu Deus do céu, sabe? Foi muito frio nos pênaltis, o goleiro muito miserável na disputa de pênalti, mas não é um jogador ruim de jeito nenhum, mas é impossível não ficar marcado. Infelizmente, mas também não é um jogador, Cássio. Também vocês dizem assim, é um jogador bom. Não é, é um jogador ok. Não é útil, okay. Veja, Okay. mas ele não precisa, ele precisa ser útil. No time de Vojvoda, ele olhou e disse, esse cara é útil para uma situação... Mas me surpreende ele estar aí até hoje, sendo apenas ok. Porque mas é justamente isso que eu acho. Ele é ok pra gente. Vojvoda não acho que ele é ok. Esse é o ponto. Só para ter noção, quando o Fortaleza foi fazer a renovação, né, o vídeo era quase tipo assim, calma, pedir desculpa. Não é bem pedir desculpa, mas era meio que justificando. Não, cara, não precisa pedir desculpa por, assim, dessa não, forma. Mas era assim, eram os funcionários falando, ele é uma pessoa gente boa, não sei o quê. Se fala muito isso do Pedro Augusto. Eu falei, mas é claro que o torcedor não está preocupado se o cara é um cara gente fina e tal. Quero saber se o cara joga bola. E nesse caso, por exemplo, se falava muito. Por que o Cauã, um jogador que surgiu muito bem, fez gol em clássico no começo da temporada, tá perdendo espaço para o Pedro Augusto? Entendeu? Então, assim, nessa lógica, e aí um dos motivos que alegam dele continuar para essa temporada é porque ele é um baixo custo. Ele é um jogador barato. E aí, por ser barato, sabe fazer várias funções, jogou de zagueiro, pode jogar mais adiantado e tal. Então, assim, na ideia do Vojvoda, é muito disso. Mas eu acho que é um jogador que... Minhoca. É difícil para ele. Assim, quanto mais tempo vai passando no Fortaleza, é mais difícil. Vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta, para Cauê, para você e para Arthur. Arthur, Pedro Augusto serviria no Vitória? Se você acha que serviria? Sim. Serviria. Serviria demais. Minhoca, você acha que Pedro Augusto serviria? É melhor do que Ronald, eu falei aqui. No Ceará, Minhoca. Você acha que ele... Tipo, não estou falando de ser titular, não. Tipo, ter esse jogador para a Série A de 2025 seria um jogador que poderia ajudar o Ceará. Ele e o Richard, eu prefiro ele. E no esporte, Cauê? Com certeza, camisa 5 titular, roubadorzinho de bola, pô. Roubadorzinho de bola e não é grosso, não. Veja, ou seja, da primeira. Eu acho que talvez ele não servisse para o Bahia. Sim. Não serviria. E Ravel não está nem aqui para mas e assim, outra, foi o que Minhoca disse, Fácil. É um jogador. Eric, que o Bahia trouxe, é muito melhor jogador do que ele. Isso. Eu tomei um susto porque eu pensei que o Messi ia perguntar se serviria pro Santa. Não. Minhoca, aí eu dei, meu amigo, ele quer jogar em que posição? A partir de sábado a gente volta a associar você dessa forma, Arthur.